A humildade abre portas. O poder da empatia na vida e na sociedade. Em primeiro lugar, obrigado a você que está me assistindo, que vai prestigiar esse vídeo. Eu espero trazer uma mensagem que sirva, né, e que toque o seu coração e que também te traga algum conforto para você. Não sei qual a situação no dia de hoje ou da semana, mas eu trago hoje para a nossa reflexão um assunto muito importante, em que procuro falar sobre a soberba, sobre a humildade, a empatia, coisas que às vezes nos ressentimos nos dias de hoje. E vamos lá. Antes de começar, eu peço a você que comente, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Ajude a quem precisa. Esteja aí me ajudando a fazer uns vídeos melhores e trazer mais assuntos reflexivos para vocês. E que eu possa trazer sempre uma palavra de força, né? Tanta gente necessitada de ouvir uma palavra amiga. Mas a humildade abre portas. O poder da empatia na vida e na sociedade. Esse é o tema que eu quero falar hoje nesse vídeo, trazer para vocês. E convido você a uma reflexão. E te desejo boas-vindas. E trago esse tema, que ele é profundo, é necessário e transformador. A importância de deixar a soberba de lado. Vamos viver com empatia e amor. Vamos juntos refletir sobre como essas atitudes podem mudar não só a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. E muitas pessoas evitam até comentar sobre esse tema. E nós vemos quantas pessoas aí que não ligam para os seus próprios irmãos, irmãs, estão nem aí para o ser humano, pensam apenas no seu umbigo. E por falar em umbigo, né, vem a lembrança da gente a soberba. A soberba é um inimigo silencioso. A soberba muitas vezes se disfarça de autoconfiança, mas na verdade ela afasta pessoas, oportunidades e o reconhecimento genuíno. Quando acreditamos que somos melhores que os outros, abrimos mão de crescer com o coletivo. O que é acreditar ser melhor do que os outros? Quantas pessoas nós vemos por aí afora que, por ter um diploma, por ter um status melhor social, julgam aqueles que não têm e tratam aqueles mais humildes que eu me refiro aqui é na parte social, na parte patrimonial. Só porque a pessoa não tem a mesma condição que a outra, ela humilha, ela trata aquela pessoa com soberba, dizendo-se, sentindo a maioral. E isso não faz bem a ninguém. Nem a quem pratica e nem para quem sofre a ação. Então é preciso que acreditemos que somos melhores que os outros. Mas não podemos deixar que esse se sentir melhor que os outros se torne um problema.
porque aí vem a soberba. E com a soberba, você acaba abrindo mão de crescer com o coletivo. E isso não é legal, isso não nos faz bem. Porque, afinal de contas, humildade não é fraqueza. Muitos confundem humildade com submissão ou inferioridade. Mas ser humilde é ter a grandeza de reconhecer que todos nós temos algo a ensinar. É uma virtude poderosa que atrai respeito verdadeiro. E aqui eu digo para vocês, quando criança, nossos pais, mães, avós, sempre nos ensinaram a ter respeito com os outros, a sermos humildes, a saber encarar uma situação de uma pessoa que está vivendo um momento pior que o nosso. Isso nós aprendemos desde pequeno. Aí fica a pergunta, por que uns desenvolvem essa humildade melhor que os outros? Por que que uns entendem que essa humildade ela não é submissão? Ela não é se colocar numa situação inferior. Eu diria até que a pessoa humilde, ela é mais feliz do que aqueles que não têm a grandeza de reconhecer que todos têm algo a ensinar. Porque uma pessoa humilde, ela tem essa virtude. Ela consegue atrair o respeito verdadeiro. Porque muitas vezes nós conversamos com certas pessoas que às vezes vivem uma situação difícil, mas ela tem sempre uma palavra, tem uma atitude para conosco que nos conforta. E aí a gente se pergunta, onde essa pessoa com tanto problema conseguiu me dar um conselho? Conseguiu me mostrar um caminho? Mas é a humildade daquela pessoa. Ela viveu o seu problema e esqueceu dela. Por isso, ela te orientou e por isso ela demonstrou toda a sua humildade em tirar um tempo para ajudar alguém. E falar em ajuda, nós temos que lembrar da empatia, que é a linguagem do coração. Muitas pessoas não têm essa empatia. Se esquecem que a empatia, ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é sentir como o outro, não apenas por ele. Esse sentimento é o que nos torna verdadeiramente humanos. É algo indescritível. É algo que poucas pessoas têm. E no mundo tão conturbado que vivemos hoje, onde vemos tanta violência, tantas pessoas fazendo algo que nós, seres humanos normais, abominamos. Vemos aí filho matando pai, filho agredindo mãe,
Enfim, tantas barbáries acontecendo. Por falta de quê? De empatia. Por falta de se colocar no lugar do outro. Porque, com certeza, quando nos colocamos no lugar de alguém que está sofrendo, que está com problemas, nós podemos ser uma luz no fim do túnel para aquela pessoa. E isso é a nossa empatia que vai causar isso. Que vai proporcionar àquela pessoa uma melhora. Que vai mostrar àquela pessoa que ela não está sozinha. Tudo isso por quê? Porque tivemos a solidariedade de ouvi-la, de conversar com ela, de orientá-la. Isso é empatia. Portanto, desenvolva esse hábito. Se coloque no lugar das pessoas antes de fazer qualquer julgamento. Quantas vezes nós andamos por aí afora e vemos situações nas ruas, principalmente com o pessoal que mora, né, em situação de rua, e às vezes a gente tenta entender e não consegue. Uns julgam, uns tratam aquelas pessoas como se fosse um animal, um bicho. Mas onde está a empatia? Lógico que não devemos concordar com aquilo, mas ao invés de jogar pedra, por que não buscar uma forma de ajudar? Está certo que muitos que estão ali têm casa, têm família, mas por N problemas eles resolveram abandonar tudo e viver na rua. Nem sempre são pessoas más que estão ali. Mas o julgamento que às vezes fazemos é como se fosse de todos ali, ninguém valesse nada, ninguém tivesse família. E onde entra a empatia? Por que não dar a chance da dúvida? Por que não tentar entender o que levou aquelas pessoas àquela situação? Então, muitas vezes nos falta sensibilidade para com o próximo, para com a situação que nossos conterrâneos estão vivendo. E isso é falta de empatia. Então, em vez de julgar, se oriente do que você vai falar. Procure conhecer aquela pessoa ou aquela situação que você tanto está julgando. Use da sua empatia. E com certeza você não vai se arrepender. Não vai te acontecer nada de mal por ser uma pessoa de grande empatia com as outras. O amor ao próximo é um ato revolucionário. Uma situação também tão difícil nos dias de hoje. Amar ao próximo. Isso é um mandamento divino. Ame o próximo como a si mesmo. Mas o que vemos, na maioria das vezes, não é isso. Não é essa situação que nós presenciamos, que nós testemunhamos. Muito pelo contrário, presenciamos situações difíceis, situações que não são, que ao nosso ver não são de seres humanos.
Por que isso? Porque falta esse amor ao próximo. As pessoas hoje estão mais preocupadas consigo mesmas. Ela estando bem, que se dane o resto do mundo. Mas será que essa é a forma correta? E como o tema é soberba, essa é uma forma também de demonstrar soberba. Quando não praticamos o amor ao próximo. Amamos apenas a nós mesmos. Somos tão poderosos, tem gente que se julga o máximo, que para ele ou para ela só existe eles. E amar ao próximo em um mundo tão individualista é um ato de coragem. No mundo de hoje, realmente, amar o próximo é um ato de coragem. Justamente por causa da individualidade. As pessoas não se apegam a ninguém mais, elas acham que podem resolver tudo sozinha, e quando aparece alguém que pode ajudar, elas deixam de fora, ou por medo, ou por não confiar, enfim, tem seus motivos. E se esquece que quando escolhemos amar, mesmo sem receber nada em troca, criamos uma corrente de bondade que se multiplica. Por isso, é bom praticar o bem. Como entender uma pessoa que larga tudo para poder, por exemplo, cuidar da natureza? O que ela ganha com isso? Financeiramente, ela não vai ganhar nada, mas por dentro dela, no seu íntimo, ela está fazendo algo fantástico. Ela está fazendo o melhor dela. Ela está construindo ou protegendo um futuro para que seus filhos, netos, bisnetos possa dizer: a natureza foi preservada. Isso também é amar ao próximo. Quando cuidamos da natureza, quando cuidamos da limpeza da nossa rua, quando cuidamos dos animais que estão soltos pelas ruas. Lógico que esse cuidar de animais é como tem muita gente aí que monta sítios e leva os animais para cuidar, tiram eles das ruas. Isso também é demonstração de amor. E o amor sem ganhar nada em troca. Apenas o carinho dos bichos. E quanta gente critica isso. Quanta gente critica pessoas que se preocupam com coisas que ninguém se preocupa. Porque só pensam no vil metal. Se não ganha nada, não serve para elas. Para esse tipo de gente, só serve se estiver rolando dinheiro. E amor ao próximo, nem pensar. Mas elas dizem que tem amor ao próximo. Enganam. Tripudiam de quem realmente faz algo pela sociedade, faz algo pelo meio ambiente. Mas elas têm amor ao próximo. É complicado essa situação. É um tanto quanto difícil querer entender. É bom deixar claro que não estou julgando ninguém, estou apenas fazendo uma reflexão sobre a arrogância e onde esses assuntos são correlatos.
O importante também é que tenhamos sempre em mente de nos policiar, não nos deixar contaminar por pensamentos que são contrários ao que a gente queria que fosse. É a mesma coisa quando você não gosta de algo e tem uma outra pessoa do seu lado que gosta e tenta te convencer a gostar daquilo. Então temos que ter cuidado com essas armadilhas, porque isso pode nos levar a nos distanciarmos das pessoas e esquecermos do amor ao próximo. Mais importante também é que nos amemos primeiro, para que possamos realmente amar ao próximo. Porque a vida nos ensina muitas lições. E mais dia menos dia, nós vamos ter alguém que vai demonstrar amor a nós. Seja na doença, seja na alegria. Então, retribua. Ou melhor, não espere retribuição. Pratique o amor ao próximo, para que mais tarde você não se sinta sozinho. Valorize tudo e todos. Quantas pessoas se acham que não precisa de ter alguém, de conversar, e não valoriza ninguém a não ser a si próprio. É preciso que valorizemos tudo e todos. É importante para o nosso crescimento. Quantas vezes valorizamos apenas o que nos traz benefícios diretos? Você já pensou nisso? Está na hora de mudar isso. Cada pessoa, cada detalhe da vida tem um valor inestimável. Aprenda a enxergar beleza nas pequenas coisas. Não é possível viver uma vida valorizando apenas o que nos traz benefícios. Existem uns mercenários por aí que tudo bem, só pensam neles. Mas, quando valorizamos, de uma forma geral, toda e qualquer situação que nos acontecem, ou com outras pessoas, um exemplo de valorização é o seguinte: tem pessoas que só te colocam para baixo. Eu ouvi um certo comentário, alguém dizendo o seguinte: você pinta um quadro muito bonito, mas na hora, de terminar o serviço você deixou uma mancha na tela. A pessoa que te valoriza e que valoriza o seu trabalho, ela vai elogiar o quadro, ela vai elogiar o seu trabalho, sua destreza para fazer aquilo ali, o seu capricho. Mas aí vem aquela pessoa que se diz ser seu amigo, que se diz estar com você em todas as horas. A primeira coisa que ela vai olhar é o defeito do seu quadro. E isso acontece diariamente. E essas pessoas se julgam os nossos melhores amigos e amigas. Então tenha cuidado, porque você também pode estar cometendo esse mesmo erro.
Por isso, valorize tudo e todos. Não espere alguém colocar um defeito, ver um defeito no que você faz, para que você possa sentir na pele o que você também não faz pelos outros. Portanto, aprenda a enxergar a beleza nas pequenas coisas. Isso faz muito bem. Melhora a autoestima, tanto de quem está valorizando e de quem é valorizado. Pense nisso. Não deixe que a soberba lhe tire isso. O mundo precisa de mais compaixão. Nós vivemos uma época terrível. Nós tivemos aqui no Espírito Santo, no final de semana de agosto, não sei se foi 9, 10, onde houve cenas de violência, onde morreu uma garotinha de 15 anos. Morreu uma cabeleireira de 31 e 2 crianças foram baleadas. Nenhuma delas tinha nada a ver com isso. Todas inocentes. E aí, eu digo, uma jovenzinha que estava vindo da igreja com os pais, uma cabeleireira que estava no seu local de trabalho e 2 crianças baleadas por bala perdida. Por jovens e delinquentes que saíram atirando a esmos. Como agir diante da situação? Será que esses delinquentes valorizaram tudo e todos? Eles não valorizaram nem eles mesmos, porque eles estragaram a vida de pessoas, tiraram a vida de pessoas e estragaram a vida deles. Então é preciso que tenhamos esse sentimento de amor ao próximo, como eu já falei antes, mas também de valorização da vida, o que não foi feito, nesse caso que eu acabei de citar para vocês. E essa fala foi apenas para corroborar esse texto, já que estamos falando de arrogância, de vontade própria. O que esses jovens pensaram? Será que eles foram arrogantes? Além de serem despreparados, além de não terem amor à vida, e além de contrariar as Sagradas Escrituras. Por isso eu digo, o mundo precisa de mais compaixão. Nós vivemos tempos difíceis. O estresse, a correria e a competitividade nos afastam da nossa essência. Ser compassivo é ser luz em meio à escuridão do egoísmo. O que isso quer dizer? Procuramos culpados onde não há culpado, onde o culpado às vezes somos nós mesmos. O fato de viver tempos difíceis não justifica nem explica certas violências, certas
certa falta de amor ao próximo. Mas o que nós precisamos, isso no geral, é um pouquinho mais de compaixão. Ou também ensinar pessoas que não têm esse padrão, que não têm esse costume, a ter compaixão uma das outras. Como eu me referi, é preciso que entendamos o que as pessoas estão passando. Porque não adianta vivermos, julgarmos, falar, mas não tomarmos nenhuma ação. E a compaixão nos mostra tudo isso. Precisamos ser compassivos, sim, porque ser luz em meio à escuridão do egoísmo. Como ser luz no meio da escuridão do egoísmo? É guiar pessoas que têm um pensamento errado, pessoas que estão no vício, pessoas que estão agressivas, pessoas, como eu disse também, que vivem na rua. Por exemplo, custa termos um pouco de compassividade com essas pessoas? Custa sermos luz para aquelas pessoas? Porque elas estão na escuridão do egoísmo. E quem tem um pouco de conhecimento tem essa luz. E até quem não tem conhecimento propedêutico, vamos dizer assim, pode sim ser luz na vida de alguém. Quantas pessoas dependem só disso? De alguém que lhe dê uma palavra, de alguém que se aproxime, te mostre um gesto carinhoso. Isso é ter compaixão. Portanto, sejamos mais, tenhamos mais compaixão em nossos corações e tratemos todos como merecem. O reconhecimento, ele vem com respeito. Porque ser reconhecido, ou quer ser reconhecido na sociedade, tem gente que faz de tudo para isso. Está aí os exemplos, a internet. Quantas pessoas fazem coisas que em sã consciência elas não fariam, mas para conquistar views, para conquistar curtidas, elas fazem de tudo. Cenas mais grotescas elas fazem. Expõem o corpo, deixam a moral de lado, deixam a ética, deixam tudo de lado, para poder ter um reconhecimento virtual. Um reconhecimento de pessoas que talvez elas nunca vão conhecer. E o respeito? Será que é tão agradável assim você, uma moça, por exemplo, que faz suas postagens seminua, será que quem está curtindo, quem está vendo aquilo ali, está tendo respeito? Ou apenas está curtindo pelo corpo? Devemos repensar muito esse assunto.
Tanto se fala em regularização de mídia, mas não vejo aí a saída. Eu acho que temos aqui conscientizar, de sermos conscientes com aquilo que colocamos na internet. Afinal de contas, é um meio de comunicação livre. Mas, se as pessoas têm uma boa criação, se as pessoas cumprirem o que seus pais e suas mães, né, ensinaram, elas não estariam fazendo isso? Ou estariam, né? Mas, com certeza, elas estariam sendo respeitadas. Porque o respeito, ele abre portas que nenhuma influência ou poder é capaz de abrir. É possível, sim, conseguir público na internet, conseguir views com assuntos sérios, ou mesmo com piadas. Tem várias formas. Conheço pessoas respeitadíssimas que usam as redes sociais e que vale a pena assistir, ouvi-las, apreciar. Mas já tem outros que não vale nem a pena. Então, entenda, o reconhecimento ele vem com respeito. Ele não vem através da arrogância, ele não vem através da truculência, mas conseguimos também termos respeito através da nossa empatia, né? Quando tratamos bem as pessoas, quando respeitamos as autoridades, isso também traz respeito. A vida, ela é um espelho de tudo que eu falei até agora. É como se fosse jogado dentro de uma caixa, cercada por espelhos. Aquilo que você entrega ao mundo, ele devolve. Se você oferece arrogância, receberá rejeição. Se oferece empatia, receberá abertura. Simples assim. E nos faz lembrar, né, daquela famosa frase: se você planta vento, você vai colher tempestade. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Por isso, temos que ter cuidado com o que entregamos ao mundo. Por isso eu citei acima algumas situações como exemplo na internet. Mas não seja arrogante. Porque a arrogância não te leva a nada. A arrogância, ela só nos leva para trás. Porque uma pessoa arrogante, dificilmente tem alguém que gosta dela. Tem os bajuladores, mas que eles estão ali por um interesse, não por amizade ou por amor àquela pessoa arrogante. A pessoa arrogante, ela é sempre só. Ela não é querida nem pelos seus parentes. A sua arrogância o afasta de tudo e de todos. Ela vive numa ilha. E só ela não percebe isso. Portanto, não ofereça arrogância. Porque você vai ser rejeitado. Agora, experimente oferecer empatia.
você vai ver que o tratamento das pessoas contigo muda. As pessoas têm prazer em estar contigo, têm alegria de te rever. Por quê? Porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa que está sempre sorrindo, uma pessoa que está sempre tendo uma palavra amiga. Ou seja, você transborda empatia. E é isso que devemos buscar. É isso que devemos ser mais. Nos tornar mais empáticos. Porque as pessoas não gostam de seres arrogantes. E também, dentro, né, dessa reflexão, eu digo para você, relacionamentos, eles são pontes, não muros. Todos os dias temos escolhas. Podemos construir pontes ou levantar muros. A soberba ergue muros altos. A empatia constrói pontes que duram para sempre. Que texto, né, que frase dentro desse contexto diz algo muito forte. Deus nos dá o dom da vida. Se ao acordarmos, agradecer primeiro a Deus pela noite de sono e que Ele abençoe o nosso dia, nós já começamos de forma positiva. Mas tem pessoas que já acordam igual um cavalo, dão um pulo da cama, já sai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e sequer são gratas. Será que essa pessoa, durante esse dia, vai construir pontes ou muros? Porque, com certeza, essa pessoa vai arranjar um monte de problema. E problemas não são pontes. Problemas são muros. Agora, se essa pessoa acorda, agradece, se planeja, com certeza ela vai ter um dia abençoado. Ela vai ter um dia normal, como outro qualquer, mas ela vai saber superar as dificuldades. Essa pessoa vai saber construir pontes para que o seu dia seja um dia feliz. Eu costumo dizer, e cito sempre exemplo de brigas de trânsito. Ninguém sai de casa dirigindo um carro, dizendo que vai brigar com o outro no sinal. Ninguém. Ninguém sai de casa de carro e diz que vai cometer uma falha. Não, ninguém. Mas, por um acaso ou outro, um motorista, ele tem uma falha no trânsito e o outro arranja uma xingação danada, sem nem sequer se dar o direito de pensar, será que aquela pessoa fez isso porque quis? É isso que falta na gente. E a pessoa arranja um xingamento, e se você responder é pior. Então eu costumo sempre dizer o seguinte, o silêncio, nesse caso, é a melhor coisa que você pode fazer. Evitar problemas. Ou seja, construa uma ponte. Não crie um muro. Não construa um muro ali naquela relação, porque vai ser prejudicial aos dois. Mas quando você silencia, você mostra a sua capacidade
você mostra a sua empatia e você mostra que não é arrogante e nem foi soberbo. Por isso, devemos pensar muito em tudo na vida. Não leve as coisas a ferro e fogo. Procure ser mais ameno. Procure, ao invés de destruir uma amizade, restaurar aquela amizade. Construa pontes. Abra caminho. É melhor. É mais construtivo. E nos torna seres humanos cada vez melhor. E como eu já disse, a soberba não leva a nada. Pratique a empatia. Mesmo diante de uma situação difícil, não se deixe abater, não se deixe levar pelo mal. E além disso, também temos ainda dentro desse contexto, o poder da escuta ativa. Ouvir verdadeiramente alguém é um ato de amor. Deixe de lado o desejo de responder ou julgar e apenas escute. Você vai se surpreender com o impacto disso. E eu já mencionei no exemplo do trânsito. Quem dirige e já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Porque às vezes você se sente tão bem depois de uma situação difícil, por ter ficado calado, que você sai dali com a sua mente tranquila e feliz. Por quê? Porque você não agiu com instinto. Você agiu com a razão. Você reagiu com um ato de amor. Você praticou a escuta ativa. Você não deu chance ao desejo de responder ou julgar. Você buscou o caminho mais correto. A audição. Você ouviu, assimilou. E naquele mesmo momento, você silenciou. E com certeza, você mesmo ficou impactado e surpreso com a sua atitude. Porque o bem gera o bem. É como dizia um escritor, né, que escrevia nos viadutos lá no Rio de Janeiro, há uns anos atrás. Gentileza gera gentileza. E é isso que o mundo precisa. Não podemos ficar partindo para cima das pessoas por motivos bobos. Aliás, por motivo nenhum. Devemos sempre praticar essa escuta ativa, pois ela nos livra de certas situações. Grandes líderes são servidores. Falando, né, ainda dentro desse assunto de empatia, arrogância, intolerância, nós temos aqui, andei lendo algumas, sempre leio muito, mas achei o seguinte: grandes líderes são servidores. E será que algum deles que eu vou mencionar foi arrogante?
foram soberbos? Ou será que foram brindados com empatia, com amor ao próximo e amor a si mesmo? Eu cito para vocês que os maiores líderes da história foram humildes. Gandhi, Mandela, Madre Teresa de Calcutá, entre outros. Todos lideraram com empatia, não com orgulho. Olha o exemplo dessas pessoas. Quem gosta de ler, eu recomendo, leia um pouquinho de Gandhi, leia um pouquinho da história de Mandela, da Madre Teresa, e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. E está dentro desse vídeo que eu estou fazendo. Eu não poderia deixar de citá-los pelo exemplo que eles nos deixaram, pelo legado deles. Porque todos eles lideraram com empatia, não com orgulho. Como muitos acham que tem que fazer hoje. Acham que liderança é ser arrogante, é ser intolerante. Liderar não é isso. Liderar não é ser soberbo. Liderar é ser humilde e empático. Não se esqueça, a soberba, ela fecha portas. A humildade abre corações. Esta é uma frase bonita. A soberba pode até impressionar por um momento, mas só a humildade é capaz de conquistar corações de forma duradoura. Que diferença, hein? A soberba não conquista nada. Ela impressiona, mas sempre o lado do mal. Porque dificilmente você vai elogiar uma pessoa soberba. Mas a pessoa humilde vai conquistar seu coração. E de forma duradoura. Porque quem não gosta de ter uma palavra, de ter um carinho, não gosta de se dedicar a uma pessoa que nos trata bem? Quem não gosta? Aquela pessoa humilde, aquela pessoa que está sempre com um sorriso para você. Gente, é muito gostoso. É um carinho que não tem medida. A pessoa, quando ela tem humildade, a empatia caminha com ela. E é muito bom. E falar empatia no trabalho e nos negócios. É outra situação difícil. É uma situação que a gente vê aí, funcionários que matam o patrão para poder se apossar dos seus bens, funcionários trambiqueiros, patrões também trambiqueiros, que tiram o direito do trabalhador. Será que esse grupo está tendo empatia? Será que seus negócios estão indo bem? Porque a empatia, ela não é só para a vida pessoal. No ambiente profissional, a empatia cria equipes mais unidas, clientes mais satisfeitos e líderes mais admirados.
Quem gosta de entrar numa loja e não ter ninguém para lhe atender? E quando tem, te trata mal, não te recebe bem. Quem gosta? Ninguém, né? Falta o que a esse funcionário? Empatia. Agora imagine, às vezes você entra numa loja e não vai comprar nada, mas vem ali um colaborador e te atende com todo esmero, com todo carinho, te acolhe, transborda empatia. Você compra algo mesmo sem ter entrado ali com a intenção de comprar. Então, olha a diferença. Olha o resultado de um bom tratamento, de um funcionário zeloso, empático, que sabe lidar com o público. Então é preciso que entendamos que a empatia, ela está em todo segmento da nossa vida. Ela está em tudo. Eu diria mais, que o nosso sucesso depende da nossa empatia também. Não vou dizer 100%, mas é um conjunto de fatores para que você seja uma pessoa de sucesso. E a empatia é uma delas. A forma de lidar com as pessoas. E muitos falham nisso aí. Muitos não sabem fazer essa ponte. A jornada da vida, ela é coletiva. Ninguém chega ao topo sozinho. Valorize sua equipe, sua família, seus amigos. São eles que te impulsionam nos momentos difíceis. De tudo que eu falei até agora, a parte mais importante eu jogo em cima disso aí. Quando você tem uma família estruturada, você tem amigos que te valorizam e que você valoriza, é com esses que você pode contar nos momentos difíceis e também nos momentos de alegrias. Eles estarão em todos os momentos com você. Porque a jornada da vida, ela é coletiva. Ninguém é sozinho. E nesse caso aí não cabe a arrogância, não cabe o egoísmo. Porque quando temos bons amigos e uma boa formação familiar, nós somos blindados contra qualquer tipo de agressão, de maldade. Enfim, temos tudo para fazer sucesso. Pratique a gratidão diariamente. Seja sempre grato, seja grato em tudo. Ser grato é reconhecer o valor das pessoas e das experiências. A gratidão é o solo fértil onde a empatia floresce. Ninguém foge disso. Não tem coisa melhor do que quando você faz o trabalho para alguém, independente de valor ou não, mas que aquela pessoa é grata com você. Ela gosta do seu trabalho, ela tem gratidão por aquilo que você fez por ela. Ela demonstra isso. Mas ela demonstra de uma forma espontânea. Essa é a gratidão. Não é a pessoa que diz obrigado, valeu. Não é isso. Gratidão é algo mais. Gratidão você sente no coração quando a pessoa é grata a alguma coisa que você fez por ela, a um gesto, a uma palavra. Isso é gratidão. Não sejamos ingratos com as pessoas, porque a ingratidão também pode nos levar à soberba.
pode atrapalhar a nossa vida. O exemplo arrasta. Quer mudar o mundo? Comece sendo o exemplo. Pratique a empatia sem esperar retorno. Outros seguirão o seu caminho. Quantas pessoas costumam abandonar tudo e colocar um propósito de cuidar de pessoas, seja em albergues, sejam em clínicas. Ela começa sozinha, um dia ela teve essa ideia. Com o passar do tempo, outras pessoas se juntam a elas. E é lindo ver isso. Pessoas que se preocupam em dar um pouco de si para aquele que nunca teve nada. Esse é o tipo de exemplo que arrasta. Ele arrasta multidões, ele arrasta outras pessoas. E daqui a pouco você está com um grupo grande de colaboradores. Isso é bonito. Isso faz parte das pessoas empáticas, das pessoas que têm amor ao próximo e das pessoas que sabem viver com amor. Transforme a dor em amor. Mesmo quando for magoado ou injustiçado, não devolva com raiva. Transforme essa energia em amor e você será invencível. É o que diz nas Sagradas Escrituras. Perdoe para ser perdoado, mas antes perdoe a si mesmo. Você tem que estar com sua mente livre. Você tem que estar com a sua mente tranquila. Te ofenderam? No início você vai sentir dor, sim. Nós vamos sentir. Mas quando nós analisamos, buscamos a Deus e pedimos perdão por nós, pelas nossas ações, com certeza, nós vamos estar transformando a dor em amor. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Seja a luz onde houver escuridão. Em ambientes tóxicos, seja a diferença. Sua empatia pode ser a inspiração que outros precisam para também mudar. Pense nisso. Por mais que tente apagar o seu brilho, não permita. Seja você. Com humildade, com empatia, com amor, mas seja você. Não deixe que apaguem o seu brilho. E encerrando, eu digo para você, a vida que vale a pena. No fim das contas, o que realmente importa são os laços que construímos, o amor, a empatia e o respeito são as maiores riquezas que podemos deixar para o mundo. Isso não é fantástico? Muita gente acha que a vida se resume em ajuntar riquezas, mas se esquece que num caixão não cabe nada disso. Só mal o corpo. Então, tenha isso em mente.
O que realmente importa são os laços que construímos. O amor, a empatia e o respeito são as maiores riquezas que podemos deixar para o mundo. Eu quero encerrar por aqui, agradecer mais uma vez, e se essa mensagem tocou você, de alguma forma, deixe seu comentário, me conta como você tem praticado a empatia no seu dia a dia. Deixe lá nos comentários. Como você tem praticado a empatia no seu dia a dia? Vamos trocar umas ideias, experiências, né? E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu fico muito grato de ter um público pequeno ainda, mas graças a Deus, um público fiel. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.